É tarde da noite e uma mulher caminha sozinha por uma rua escura. Fora da neblina, uma figura envolta se aproxima dela. Ela ouve passos suaves e se vira para encará-lo. As mãos do agressor se fecham em seu pescoço, sufocando-a até que ela fique inconsciente. Ele então se agacha sobre ela, puxando uma lâmina de 30 centímetros ao fazer isso. Minutos depois ela é descoberta morta pela polícia. Este é o trabalho de Jack, o Estripador. Os assassinatos de Jack, o Estripador, são conhecidos em todo o mundo como um dos mais famosos assassinatos em série não resolvidos da história. Pelo menos 5 mulheres morreram nas mãos deste homem desconhecido, e alguns acreditam que o número pode chegar a 11. Mary Nichols era uma prostituta que trabalhava na área de Whitechapel, em Londres, em 1888. Às 3h40 do dia 31 de agosto, ela foi encontrada morta na esquina de Bucks-Hall, com cortes profundos na garganta e no abdômen brutalmente aberto. Este é o primeiro de 5 assassinatos ocorridos durante 3 meses, de agosto a novembro de 1888. Os assassinatos foram de Mary Nichols, Anne Chapman, Elizabeth Street, Catherine Doves e Mary Jane Kelly. Todas as vítimas eram prostitutas na área de Whitechapel e em quase todas foi usado o mesmo método de matar. Uma das coisas mais estranhas sobre os assassinatos foi que faltavam órgãos vitais em cada corpo quando a polícia encontrou a vítima. Esses 5 assassinatos são comumente conhecidos como os 5 canônicos. Desde os assassinatos de 1888, ninguém conseguiu identificar o culpado, embora muitas pessoas tenham sido apontadas como suspeitas. O problema que a polícia enfrentou foi que naquela época havia muito pouca investigação da cena do crime, a menos que o agressor deixasse um item pessoal no local que pudesse ser rastreado até ele, ou se alguém fosse capaz de fornecer uma descrição detalhada deles, a polícia tinha muito poucas chances de encontrar a pessoa certa. O Estripador também parecia saber disso. Ele planejou cautelosamente que seus ataques ocorressem à noite e longe de olhares indiscretos. Esta é provavelmente uma das razões pelas quais ele escolheu atacar as prostitutas. No final da era vitoriana, a prostituição era ilegal e as pessoas que se vendiam tinham que se comportar de forma discreta. Qualquer cliente seria conduzido a uma zona tranquila da cidade, onde a mulher sabia que não seria interrompido pela polícia. Mas esses lugares tranquilos também foram cenários perfeitos para os assassinatos. Esse nome surgiu através dos jornais. Esta foi a primeira grande história de assassinato que teve apelo internacional, por isso os jornalistas tentavam de tudo para aumentar a consciência pública. Um jornalista sem escrúpulos escreveu para um jornal fingindo ser o assassino e assinou a carta como Jack, o Estripador. O nome pegou devido à precisão do nome com os detalhes sangrentos dos assassinatos. Embora a carta tenha sido posteriormente descoberta como falsa, o mundo aproveitou o nome sensacional que a imprensa deu ao assassino. O mistério do caso do Estripador nunca foi resolvido. Até hoje as pessoas ainda são fascinadas por isso. É por isso que, em 1986, o FBI criou um perfil psicológico detalhado de Jack, o Estripador, para ver se conseguiam encontrar o culpado examinando os registros da época. O perfil levou em consideração situações geográficas, motivos, conhecimentos exigidos, quaisquer pré-requisitos fisiológicos e potenciais atributos psicológicos. Depois que o molde foi moldado, tudo o que foi necessário foi vasculhar as notas e relatórios do caso para ver se alguém suspeito se enquadrava no perfil. Alguém fez isso. Ao longo dos anos, surgiram muitas teorias diferentes sobre quem era Jack, o Estripador. Alguns afirmam que foi um agente funerário de Whitechapel, chamado Robert Mann, que examinou os corpos depois de terem sido encontrados. Uma das teorias mais bizarras é que foi o famoso romancista Lewis Carroll, autor de Alice no País das Maravilhas, quem fez anagramas de Jack, o Estripador, em seus livros. Algumas pessoas também acreditam que o Duque de Clarence, neto da Rainha Vitória, teve participação nisso. Há rumores de que o príncipe Albert Victor teve um filho com uma mulher que morava em Whitechapel. A crença é que a família real e o governo tentaram remover qualquer evidência da criança matando-a e a qualquer pessoa que soubesse dela. O suspeito mais provável do caso do Estripador foi um jovem americano que veio para a Inglaterra em 1888. Francis Tumblety chegou à Inglaterra 2 meses antes do primeiro assassinato canônico acontecer. E quando comparado com o perfil, vemos que ele combina quase perfeitamente.
Tumblete estava hospedado perto de Whitechapel, então tinha conhecimento local. Ele foi treinado como assistente médico, por isso tinha as habilidades necessárias para encontrar órgãos e removê-los rapidamente. Ele deixou a esposa quando descobriu que ela era prostituta e acreditava-se que ela nutria ódio pelas mulheres. Isso lhe deu um motivo para os ataques. Infelizmente, qualquer pessoa que tivesse evidências de quem era Jack, o estripador, está morta agora. E como os assassinatos ocorreram há mais de 130 anos, a maior parte das evidências está agora tão contaminada que não pode fornecer muitos insights. Mas mais do que isso, com todos os possíveis suspeitos mortos, agora é impossível obter uma confissão do verdadeiro estripador. Como resultado disso, a verdadeira identidade de Jack, o estripador, quase certamente nunca será conhecida.